uma vez gritos pela casa. Era uma vez criança rejeitada. Era uma vez menino que sentiu a dor de não ter amor. O abuso marcou. Não julgue o adulto que eu sou, sem saber o que passou quando você não estava lá. Não julgue o pecado que eu fiz, foi por estar tão infeliz. Ainda bem que Cristo me encontrou. Olá, bom dia, boa tarde. Sejam todos bem-vindos. Era uma vez vontade de ir no carro. Já vou estar chamando a Raquel para a gente poder estar dando início a essa semana de lives libertadoras da Jornada Recomeçar. Vontade de dizer que não, mas o que fazer? Raquel, manda o seu convite de uma vez, que aí a gente já não perde tempo. Não julgue o adulto que eu sou, quando você não estava lá. Não julgue o pecado que eu fiz, foi por estar tão infeliz. Ainda bem que Cristo Você tá me vendo, Márcia? Estou. Eu não Você... estou. Gente, como assim? Como você não está se vendo? Gente, rapidinho, a Raquel já vai entrar. Eu não sei o porquê que ela não consegue me ver. Eli, boa tarde. Boa tarde a todos vocês. Gente, o que está acontecendo? Raquel, eu te chamei de novo. Tá me vendo agora? Tá tudo preto para mim. Gente, você... Vamos aguardar um pouquinho, né? Para ver se... Ok, mas sabe o que é interessante? Esses dias aconteceu numa live que eu fui convidada com a menina, mas aí ela também não se via e eu conseguia ver. Eu vi isso também. Pois é, mas aí na live dela foi algum problema do Instagram dela, porque a minha estava normal. Ô, gente, vocês conseguem ver nós duas? Dá um feedback pra gente aqui, porque agora até eu tô intrigada com isso. Mas Desde a você semana consegue passada me está ver? assim. Aí, o pessoal tá falando que tá acontecendo sempre isso. Mas, Márcia, você tá conseguindo me ver? Eu consigo te ver e as pessoas estão conseguindo ver nós duas. Certo. Então a gente vai assim. Eu não tô vendo nada, né? Tá tudo preto para mim, mas Nem você, eu tô ouvindo. você se vê? Não, eu consigo me ver. Ah, então Só tá bom. Se você tá se vendo, tá bom. Eu consigo ver nós duas, tá bom. E na hora que fica salvo, ele salva normal. então Vai entender, né? O Instagram tá querendo sabotar a gente de qualquer maneira, mas exatamente. digamos que eu não vou pegar como vitimismo, porque eu sei que isso está acontecendo com outras pessoas também. Não é? Então, gente, boa tarde primeiro, né? Eu já estava dando bom dia, estou acostumada a falar bom dia, mas boa tarde. Alegria estar aqui com vocês nessa abertura do Jornada Recomeçar. E nós estamos muito alegres de estarmos aqui com vocês nessa tarde para a gente falar um pouquinho mais sobre essa jornada recomeçar. E hoje o tema que nós escolhemos é sobre o autoconhecimento.
Então, Raquel, eu vou deixar você se apresentar e você falar um pouco mais sobre o tema e falar um pouco mais sobre o que é essa questão do autoconhecimento e por que que ele é tão importante nas nossas vidas em relação aos traumas, em relação a basicamente toda a nossa vida, né? Sim, exatamente. Boa tarde a todos, né? Sejam bem-vindas a essa maratona de live, onde a gente está iniciando hoje, vai até sexta-feira. E hoje, como a Márcia falou, o nosso tema é o autoconhecimento e os traumas emocionais, né? Como é que o autoconhecimento ele pode ajudar e a importância dele, né? Nada mais que a gente pode entender. O que é o autoconhecimento primeiro, né? Para a gente ir entrando aí. O autoconhecimento, como a própria palavra diz, é o conhecimento que uma pessoa tem sobre si, sobre eu tenho esse conhecimento sobre mim, a Márcia tem sobre ela. Então, isso é o autoconhecimento. É uma investigação individual que busca identificar quais são as características mais marcantes, os gostos, as inclinações, os padrões de comportamento e os sentimentos vivenciados por ela. Então, esses aspectos podem colaborar com o desenvolvimento do autoconhecimento, né, necessários para a gente tomar decisões, planejar nosso futuro, definir objetivos e metas de formas eficientes. Por que que isso é importante? Porque faz com que eu saiba o que eu gosto, o que eu quero, né? Qual o plano que eu almejo futuramente, tudo alinhado com o meu interior, com a minha personalidade, com a minha essência, com o meu temperamento. Isso tudo está vinculado a quem eu sou. Não ao que o outro acha sobre mim, ou o que o outro pensa sobre mim, mas é quem eu sou de verdade. Porque muitas pessoas, elas podem ter opiniões, infinitas opiniões sobre a minha pessoa, né? Uma pessoa que não me conhece e me vê de longe, ela pode achar uma opinião dela sobre mim, né? Ou uma pessoa que me conhece muito bem, mas ela tem a opinião dela sobre mim. Mas e eu? Eu sei qual é a minha própria opinião sobre a minha pessoa. Então, aí entra a importância do autoconhecimento. Até porque é uma forma, né, Márcia, da gente também ter esse autocontrole sobre nós mesmos, né? Boa tarde, sejam todas muito bem-vindas. Então, o que acontece? O autoconhecimento, ele nos proporciona essa abertura, essa lacuna de possibilidades sobre a minha pessoa. Quando eu tenho esse autoconhecimento, opiniões do outro não vai me abalar. Ela não vai me definir, porque eu tenho a minha própria opinião, eu tenho a minha própria definição. Né? E isso é importante a gente sempre trazer com eficiência. Por isso que a gente trabalha muito na terapia, nas sessões, essa busca do autoconhecimento. Né? Essa busca de se conhecer, de se investigar. Por isso que é tão importante. Quando o paciente ele se descobre, quando o paciente se entende, se conhece, o resto das preocupações, dos problemas, vira fichinha, né? Vira um problema tão pequenininho que se torna muito mais fácil de se resolver, né, Márcia? Exatamente. E, além disso, a questão do autoconhecimento ela é libertadora nas nossas vidas. Como você mesmo disse, como eu sei, quando eu sei quem eu sou, a opinião dos outros não importa sobre a minha vida. Porque eu sei quem eu sou. Então, conhecer melhor nós mesmos ajuda o quê? No controle das nossas emoções, tanto nas negativas quanto nas positivas também. Ou seja, nos ajuda a dominar de uma forma para evitar problemas como autoestima, ansiedade, frustração, instabilidade emocional, entre outras dificuldades psicológicas. Lembra, eu sempre vou pegar a minha história porque eu vou sempre me basear em mim na questão do autoconhecimento. Quando eu não sabia quem eu era da maneira que todo mundo, a maioria que está aqui, já viu lá no Instagram.
Não só a aparência física, mas por dentro estava 1000 vezes pior do que aquela aparência física que está ali. Por quê? Porque eu acreditava no que falavam sobre mim. Eu não sabia quem eu era. Eu não tinha minha identidade, porque eu não tinha esse autoconhecimento. E a partir do momento que eu comecei a ter o autoconhecimento, eu descobri quem realmente eu sou, qual foi o meu propósito, para que eu nasci, por que Deus me criou, qual é o sentido. É basicamente isso que eu comecei a entender. Gente, eu vou pedir perdão pela minha voz, ela tá rouca porque eu tô resfriada desde semana passada. Ontem à noite parece que começou de novo, nem sarei da primeira, mas estamos aqui. Então vocês têm só um pouquinho de paciência com a minha voz, que ela não é tão feia assim, não. Mas vamos lá, vamos continuar. Então, o que que acontecia comigo? Muitas emoções negativas. Eu não acreditava em nada de bom. Eu não acreditava que eu poderia ser algo melhor. Eu não acreditava que eu teria algo melhor para minha vida. Por quê? Porque a vida inteira eu ouvia coisas ruins a meu respeito. Exatamente, Vânia. Eu não vou saber o seu nome agora, eu não estou conseguindo ler. Vânia, Vânia. Então, a gente escuta muita gente falando coisas a nosso respeito. E quando nós não temos esse conhecimento, Vânia, nós acreditamos no que as pessoas falam. Porque vem desde sempre, desde criança, você vai ouvindo, olha, isso não é para você. Olha, você é isso, você é aquilo. Gente, eu sou sanguínea. E sanguínea das natas, aquela que vai interromper os outros, aquela que vai aparecer em tudo quanto é lugar, aquela que tá brigando com todo mundo. Que eu sou sanguínea e tenho um pouco do colérico. Então, eu era taxada como o quê? Eu era chamada de moleque, eu era chamada de um monte de nomes. Tanto é que eu trazia uma bagagem muito negativa sobre mim. E com isso me deu o quê? Ansiedade, frustração que eu trouxe para o meu casamento. O quê? Instabilidade emocional, que um dia eu estava boa, outro dia não estava tão boa assim. Gente, a Lu tá falando que tá travando muito. Para vocês também, tá? Dá um feedback pra gente aqui, que pra mim aparece normal, não aparece travando. eu tô olhando Vocês não? aqui pro lado, porque eu tô seguindo aqui no notebook a live, só para Sim, me basear um pouco. E aqui tá normal, aqui não tá travando. tá. Então pode ser a internet da Lu. Então, eu precisei. Obrigada, Giovana. Me identifiquei com a história da Márcia. Obrigada. Então, gente, basicamente, eu precisei de buscar, de adquirir esse autoconhecimento para poder saber quem eu sou. E isso é muito importante para nossas vidas. Então, assim, o autoconhecimento, ele é benéfico, tanto no âmbito pessoal, que eu melhorei, mudei enquanto pessoa, quanto no meu âmbito profissional, porque hoje eu tenho uma profissão. Hoje eu sou curada. Hoje eu ajudo a curar outras vidas. Por quê? Porque eu me descobri. Porque eu entendi quem eu sou. Então, por meio dele, é possível efetuar escolhas e tomar decisões que facilitem o que é o nosso dia a dia. Além de encontrar caminhos certos e seguir rumo a uma carreira de sucesso. Isso é autoconhecimento. É você saber quem você é, para que você nasceu, qual é o seu propósito de vida, o que arde no seu coração. Gente, nós pegamos muito em terapia, basicamente a gente pergunta, gente, quem é você? As pessoas não sabem. E eu não sabia. Eu não sou diferente aos pacientes que chegam para mim. Porque eu não fazia ideia de quem eu era. Não, eu sou a Márcia. E para quem não sabe, o meu nome é Maria Márcia. Eu não gosto dessa junção, mas é esse o meu nome. Eu fui, quem eu sou? Não sei. Porque lá na minha casa todo mundo tem esse nome antes, por conta da religião que era. Então, juntou todo mundo. Foi, todo mundo é igual. Todo mundo tem o mesmo nome, todo mundo é a mesma coisa. E eu não consigo me enxergar. Então, o autoconhecimento, ele vale muito nas nossas vidas. E como, Raquel, que esse autoconhecimento trabalha a relação com os sentimentos e as emoções? Sim, que é válido, né? Tudo isso que você falou, porque é como até uma colega nossa colocou aí, né? É libertador. Quando a gente se conhece, é libertador, porque opinião de ninguém, seja quem for a opinião, é jogado para mim, mas
Eu escolho pegar, né? Que nem, ou eu sou esponja e absorvo aquilo, ou eu sou filtro. E aquilo que não é válido, eu descarto. Então, isso é muito importante a gente trazer em pauta nessa jornada e sempre estar batendo na mesma tecla, né? Em relação aos Exatamente. sentimentos, às emoções, ter um bom nível de autoconhecimento, ele ajuda a interpretar as próprias emoções. É justamente isso que a Márcia e a gente falando, né? Quando eu me conheço, eu sei o que eu estou sentindo e eu consigo denominar nomes também, né? Dizer o que eu estou sentindo e saber como cuidar, né? Estar com raiva, estar triste, a proporção ela é diferente, né? A forma como eu vou lidar com a raiva e com a tristeza são diferentes também. Então, isso é algo muito valioso também. Entender o que elas são, de fato, querem dizer para a gente. Fazer conexões com outros traços de sua personalidade. Então, lidar da melhor forma com elas. É justamente isso. É se identificar. O quanto é valioso. Como a Márcia falou, como eu falei no começo, a gente pega pacientes não sabe, não se conhece, não se entende, já chega com uma opinião do outro, sempre falou. Aí eu sempre ouvi, né? Eu sempre ouvi, mas você é assim? Aí a pessoa fica até, será que eu sou assim mesmo? Aí começa aquele cuidado, aquela amparo, aquela empatia pela história da pessoa. Então, o quanto é valioso a gente se conhecer. Né? Uma colega falou sobre a identidade, exatamente. A gente não é um RG, a gente tem uma identidade, Exatamente. mas a gente não é um número. Né? A gente não é uma definição que as pessoas não querem colocar. Né? A gente tem uma identidade, a gente precisa conhecer essa identidade. E na jornada Recomeçar é onde a gente vai aprender profundamente. A gente trouxe aqui um resumo, na verdade, um resumo do resumo para que também não fique tão extenso. Mas na jornada a gente vai entrar profundamente nessa história, entrar profundamente na sua criança interior, aonde ficou registrado as opiniões dos outros, né? Aonde ficou registrado a identidade que os outros colocaram em você. O quanto é importante e ressaltando libertador a forma que a gente olha para a gente. Se questione como é que você olha para você. Porque até a forma de você olhar para si diz muito se você se conhece, se você tem essa abertura com você mesma. Eu atendo algumas pacientes que chegam com depressão, com problemas de baixa autoestima, pacientes que há anos não se olham no espelho, por exemplo, né? Olhar no espelho não é só uma questão de estética, não é uma questão, vamos ver se meu cabelo aqui tá bom, se a maquiagem, não é isso. Se olhar no espelho é olhar para dentro de si, é olhar para sua história, para sua essência, o que construiu você até aqui. E na jornada com Recomeçar, a gente vai trabalhar profundamente cada tópico, cada emoção, cada sentimento que foi construído ao longo da sua vida. Você vai aprender a ressignificar de uma forma muito mais simples, muito mais leve e principalmente se conhecer. Se conhecer quem é você, quem é a Ana, quem é a Cida, quem é a Suelen, quem é a Luciana, quem é você, né? Quem é você? É isso que nós vamos estar trabalhando profundamente, abrindo esse entendimento, essa ideia que vocês muitas vezes fica ali guardadinho e os outros vão só moldando você. Você está indo no molde dos outros e isso faz um mal tão grande para a nossa vida que vocês não têm noção. Na verdade, a maioria tem noção, né? Só pelo histórico que está vivendo hoje a sua vida. Exatamente, Raquel. E como você enfatizou aí, na jornada Recomeçar, nós vamos estar abordando todos esses tópicos, um a um, para você entrar nesse
esse universo de autoconhecimento e de busca do seu eu, de você entender quem você era. E agora nós vamos falar um pouquinho quais são os problemas causados pela falta de autoconhecimento. Quando eu não sei quem eu sou, quais são os problemas que isso pode causar na minha vida? Quais são esses impactos que esses problemas podem causar quando eu não tenho o autoconhecimento? E quando a pessoa ela não pratica o autoconhecimento, ou seja, ela não procura conhecer as suas emoções, temores, limites e habilidades, é fácil demais a pessoa ficar perdida. Ela fica estagnada, sem saber quem é, o porquê é, de onde está vindo. Ela não sabe, ela não tem esse autoconhecimento de si própria. Então, conhecer alguns dos problemas que a falta de conhecimento pode trazer e é muito importante para as nossas vidas. E eu quero estar falando de alguns e vou deixar, Raquel, também você falar depois de alguns deles. E um dos primeiros é o quê? Insegurança. Se eu não tenho autoconhecimento, eu tenho muita insegurança. É uma pessoa que é muito insegura. Por quê? Quando nós não temos a noção clara dos nossos valores, nós ficamos presos à avaliação das outras pessoas. E o julgamento delas, sempre esperando o pior. Então, quando eu não tenho esse autoconhecimento de quem eu sou, qualquer coisa que fale a meu respeito, eu vou ficar presa nisso. Como eu volto à minha história, eu ficava presa em tudo que eu ouvia falar sobre mim. Tanto é que eu fiquei basicamente, é aquela situação que basicamente eu ficava naquela pulsão de morte, buscando a morte o tempo inteiro, mas não querendo morrer, querendo estar viva. Mas por quê? Porque falavam que eu não tinha jeito. Falaram que eu era brigona, e falaram isso, e falavam aquilo. Gente, eu era chamada de vários nomes. E eu acreditava, e eu era insegura. Eu não tinha coragem de chegar na frente. Gente, eu não apresentava trabalho de escola. Eu pagava para poder as pessoas apresentarem o trabalho. Tinha vez que eu ia na biblioteca, eu fazia sozinha o trabalho em grupo, para eu não ter que ir lá na frente apresentar. Porque a insegurança era muito grande. E, mais uma vez, nós vamos enfatizar sempre aqui que na jornada Recomeçar, você vai aprender a ter essa segurança em si, de verdade. Gente, uma pessoa que não apresentava um trabalho na escola, que se precisasse tirar uma nota, perderia tal nota. Fazer uma live. Gente, isso aí é libertador. Isso é transformador nas nossas vidas. Outra coisa que pode, muitas das vezes, atrapalhar pela falta de autoconhecimento são hábitos indesejados. Tipo, a falta de autoconhecimento, ela pode ser uma das causas dos maus hábitos, vícios e comportamentos compulsivos. O que eu fazia, gente? Quem conhece a minha história? Quais eram os maus hábitos que eu adquiri? Pela falta do autoconhecimento. Os meus pais bebiam. O que eu fiz? Comecei a beber. E eu bebia. Gente, eu trabalhava numa empresa, numa fábrica. Eu não tinha nada. De verdade. Por fim, eu consegui comprar uma bicicleta. Porque o meu dinheiro era todo para comprar roupa e bebida. Isso com 15, 16 anos. Isso eu nunca falei aqui. Eu não tinha. E tinha vezes que eu não tinha dinheiro para pagar um ônibus. Porque eu recebia no final do mês, eu já não tinha. Porque era só questão, era beber, e eu ia para as festas e chegava no outro dia de manhã em casa, hábitos indesejados. Por quê? Porque eu não sabia quem eu era. E eu via, fulano não vai prestar, não vai valer nada, não passa de hoje, vai morrer. E eu acreditava nisso. Eu não reconhecia o valor que eu tinha. E eu precisei descobrir isso para poder transformar a minha vida. O dinheiro que não ia na bebida ia no cigarro. Por quê? Por causa da pulsão de morte. Como todos sabem, que eu já contei, eu tenho um pulmão só. Então eu fumava para acabar com o outro. Olha que coisa insana. Só por não saber quem nós somos. Olha o quanto é importante essa questão da jornada, de entrar numa jornada, recomeçar, para você recomeçar de novo. Pensou, gente, se tivesse um startzinho, você apertar ali, puf, e voltar tudo, nada, e começar tudo de novo? Infelizmente, essa não tem como, mas eu posso recomeçar da agora para frente. Eu não posso
não tem como eu mudar o que aconteceu. Eu me orgulho de falar das coisas que eu fiz? Não. Hoje eu tenho 2 filhos. E eu jamais quero que os meus filhos façam o que eu fiz. Os lugares que eu andei. Mas eu já trabalho com eles desde já o autoconhecimento. Uma outra coisa que pode atrapalhar, eu vou falar mais um aqui, Raquel, eu vou deixar você falar também agora, são relacionamentos tóxicos e difíceis. Gente, sem autoconhecimento, encontrar o parceiro certo é um desafio. Isso porque não conseguimos identificar comportamentos que podem nos deixar vulneráveis. O mesmo vale para as nossas atitudes quanto a outras pessoas. Podemos estar sendo tóxicos sem saber. Olha que importante, olha que interessante a questão do relacionamento. Além de eu poder entrar em um relacionamento e esse relacionamento me deteriorar, ou eu posso fazer isso com o outro, ou eu posso ser a tóxica da relação. Gente, eu passei por relacionamentos tóxicos. O meu casamento era um casamento tóxico. E antes disso, eu buscava em pessoas que não tinham uma vida condizente com uma vida... O que eu posso dizer aqui? Eu vou falar algo aqui que eu falei só uma vez, eu acho que foi até na live da Andy que eu falei uma vez. Que esse rapaz, ele chegou a ser preso por questão de drogas. Gente, eu não tinha o autoconhecimento, eu não sabia o valor que eu tinha e eu ia nos presídios visitar. Então, a minha história ela vai muito além do que algumas coisas que eu falo. E eu precisei descobrir que eu tinha valor. E reconhecer esse valor em mim. Desse autoconhecimento de quem eu era. Para que eu nasci. O porquê que eu nasci. E vocês que estão aqui também podem entrar nessa jornada junto com a gente. Para poder trabalhar na vida de vocês. E recomeçar. Raquel, pode continuar falando um pouco desses relacionamentos, pode falar outros. Sim, interessante essa questão do relacionamento, né? Porque não é só um relacionamento amoroso, mas relacionamento de amizade, né? Social, até mesmo com a família também, né? A gente pode ter famílias onde tem componentes ali que também são tóxicos, que ajudam ou potencializam, né, essa baixa autoestima, essa falta de pertencimento, porque a falta de autoconhecimento, ela também vem junto aí com a falta de pertencimento, porque como a pessoa não se conhece, ela acaba não se sentindo pertencente àquele ambiente. E um risco muito grande de entrar realmente aí no relacionamento abusivo, violento, tóxico, é muito grande. Porque a pessoa, quando ela não tem esse autoconhecimento, ela fica procurando se encaixar, né? Ela fica ali atrás, aonde... Então, muitas vezes, ela se permite fazer coisas, se permite, muitas vezes, que fazem com ela. Então, assim, é muito valioso a gente se conhecer, porque a gente se valoriza. Eu sempre falo assim para os meus pacientes, Márcia, que o dia que você descobrir esse amor que tem dentro de você, para você, você não vai aceitar qualquer coisa. Qualquer coisa que vier, não. Você não vai aceitar. Porque você sabe o seu valor, você sabe quem você é, você conhece a sua essência, você sabe aonde você quer chegar. Tudo isso está vinculado ao autoconhecimento. Não é só se conhecer o que eu gosto, o que eu quero. Não, é muito mais além disso. E enfatizando mais uma vez, a jornada Recomeçar, ela vai te ajudar a olhar para dentro de si, de uma forma que talvez você nunca tenha olhado, de uma forma que talvez você nunca tenha ouvido falar. É uma forma profunda, né? Uma outra questão também é investir no que não traz a felicidade, que está aí ligadinho também nos relacionamentos, né? A falta de autoconhecimento também faz com que investamos dinheiro e tempo naquele que achamos que nos faz feliz.
mas essas podem ser escolhas equivocadas. Um detalhe importante que a Márcia falou, né, que ela pegava o dinheiro e ia gastar em roupa e em bebida. Aí é uma realidade, porque ela investia em algo errado, equivocado, aonde que naquele momento ela sentia um prazer, ela sentia uma satisfação, porque era preenchido aquele momento. Era preenchido aquele vazio que estava ali. É que nem balão, né? Quando você enche o balão, você deixa ele guardado ali. Quando você vai ver, todos os dias ele vai murchando, né? Quando você vê, ele já murchou por completo. É exatamente assim. O momento, ele é um balão, né? O momento, ele corre um risco de estourar também. Você está soprando ali o balão, de repente ele estoura. O momento é isso. E a gente não está aqui para o momento, a gente está aqui para uma vida, né? Uma vida que Deus prometeu para a gente, uma vida que Ele prometeu de abundância, de fartura. E a gente não vive aqui de dinheiro somente, não. É tão bom, né? Um dinheirinho que ajuda muito quando a gente precisa. Mas é muito mais que dinheiro. É muito mais. É algo interno, é algo que está aqui dentro da gente. E isso é valioso de uma forma extraordinária. E a jornada recomeçar, ela vai proporcionar essa descoberta que talvez você nunca imaginou, né? Tudo muito preparado para vocês. E a gente falando de autoconhecimento, a gente traz ali a questão dos traumas emocionais, né? O autoconhecimento, Márcia, ele pode ajudar nos traumas emocionais, né? O que a gente pode dizer sobre isso? Então, Raquel, só voltando um pouquinho na questão que você falou ali, do trabalho em si, o quanto que nós somos, muitas das vezes, nós escolhemos aquilo que as pessoas querem que nós façamos. E não só isso, Raquel, mas quem conhece a minha história sabe que o que eu fazia antes era só em questão, ou era uma casa de família, ou era uma questão de trabalhar na faxina, de limpar alguma coisa, ou trabalhava montando na padaria, fazendo questões de bolo, mas também ao mesmo tempo trabalhando com a faxina. Por quê? Porque eu acreditava que aquilo era para mim. Não menosprezando esse trabalho, gente. Foi com esse trabalho que eu paguei o meu curso, que eu paguei os meus estudos. Não é isso que eu quero dizer. Mas eu só acreditava que era só aquilo que era para mim. Eu não acreditava no além, porque eu não conhecia quem eu era. E agora, voltando aqui para o que você falou sobre os traumas emocionais, como isso pode influenciar nessa questão dos traumas, conhecer a si mesmo, ela permite o quê? Identificar traumas emocionais passados e reconhecer como eles afetaram suas emoções, pensamentos e comportamentos atuais. Foi exatamente isso que aconteceu comigo. Eu não sabia que os meus comportamentos eram gerados por traumas que eu tinha vivido na minha infância. Eu não fazia ideia. Eu não fazia ideia que era por conta disso que eu era da maneira que eu era, agressiva nas palavras, brigona, porque as pessoas falavam que eu tinha a boca frouxa. Por quê? Gente, sanguíneo e machucado, vocês imaginam. A gente não espera nenhum outro falar para responder. Hoje eu aprendi a colocar um filtro, mas antes de falar, a resposta já está aqui, eu tenho que segurar um pouquinho para poder não falar, porque senão a gente fala. Então eu consegui identificar que foi questão de traumas vividos na minha infância, por situações dolorosas que eu passei na minha vida, que eu consegui saber quem eu era. Muitas das vezes, pessoas passam por abusos sexuais na infância e não sabem os comportamentos que são adquiridos na vida adulta. E às vezes, numa sessão de terapia, ela vira e fala: gente, eu me lembrei. Olha, Márcia, eu bem consegui me lembrar, eu fui abusada. E isso está muito vivo dentro de mim, gente. Isso não é um caso à parte, isso é muito frequente nas sessões de terapia. Aí, a moça do a tia dela falava que essa bicha tem resposta para tudo. Então, gente, nós ouvimos muitas coisas. Ouvimos muitas coisas, nós acreditamos nisso. E voltando aqui às questões dos traumas emocionais, tem pessoas que passaram por agressões físicas. E quando crescem, quando se tornam adultas, elas que são as agressivas. Elas que são as agressoras, nos próprios filhos.
Não da mesma intensidade, não com a mesma maneira, mas acabam fazendo coisas que vão influenciar na mesma coisa. Eu atendo uma moça que ela passou por muita questão de, de violência doméstica em casa, com os pais. E ela não bate nas filhas, bater fisicamente. Mas verbalmente, ela massacra essas crianças dela. Eu virei para ela esses dias e ela tomou aquele susto. Eu falei, peraí, mas você está fazendo a mesma coisa que os seus pais faziam com você. Ela não, falei, faz sentido para você que eles te batiam na questão de bater com as mãos, mas você bate verbalmente? Que machuca do mesmo jeito? Fere da mesma maneira? Então, os traumas emocionais, muitas das vezes, estão lá no passado. As pessoas não têm esse autoconhecimento que podem ser isso. E acabam repetindo comportamentos. E o autoconhecimento, ele ajuda a compreender as origens dos traumas, incluindo eventos específicos ou experiências que contribuíram para ele. Isso é essencial para entender por que o trauma ocorreu e como ele afetou você. É basicamente isso que você vai encontrar na Jornada Recomeçar. Como eu contei um tempo atrás, como a minha casa era uma casa de muita bagunça, onde tinha muita bebida, muita gente, final do ano era muita gente falando, era música alta, som muito alto. E sempre aquele som de forró, essas músicas assim, eu tenho pavor, gente, disso. Chega a me dar um negócio quando eu escuto essas coisas, porque eu lembro de tudo que eu vivi ali. E então, meu pai faz aniversário no dia 1º de janeiro, vai todo mundo. Hoje em dia, os meus pais são cristãos, graças a Deus já batizaram, né? Mas a família vai toda para lá. Não tem bebida nenhuma mais. Graças a Deus por isso. Mas eu tô me percebendo no dia do aniversário do meu pai, esse ano, gente, já formado, tratando de outras pessoas. Eu tô vendo meu pai, no aniversário do meu pai, eu tô vendo que eu estou suando e eu estou ficando trêmula. Começou a me dar crise de ansiedade. E eu comecei a falar assim, gente, isso não tá normal. Uma jovenzinha, que é uma sobrinha minha, percebeu que eu não estava bem, eu não deixei ninguém perceber, porque eu já conheço os gatilhos. Saí de perto, consegui me controlar, passou a questão do trauma emocional, saiu ali, foi embora. Ok. Depois eu cheguei em casa e eu conversando com a Raquel vira para mim e fala assim, amiga, sempre foi assim? Foi a única palavra que ela me disse. A hora que ela falou assim, sempre foi assim, eu falei, pá, lembrei que a bagunça que estava falando, era muita gente falando, me remeteu a coisas que eu vivi lá atrás. E isso era terrível para mim. Porque era basicamente assim, gente, quando meu pai bebia, ele queria dançar. Então eu tinha que dançar ali junto com ele. Eu era criança, eu tinha muita raiva. E eu comecei a entender que eu falei, peraí, então é por isso que eu faço esse comportamento. Então é por isso que eu não gosto de estar no meio de muita gente. Então é por isso que às vezes tem muita falação, eu procuro me esquivar um pouquinho. Eu comecei a entender isso na minha vida. E isso é libertador. Eu vi um comentário que eu não vou poder deixar de falar sobre ele, de uma moça que colocou em cima, que ela foi abusada, eu acho que desde os 13, dos 9 até os 13 anos. Amiga, se você não buscou ajuda ainda, busca ajuda hoje. Começa a ressignificar a sua história. Entra lá no grupo da Jornada Recomeçar. O link já está no meu stories, mas nós vamos colocar de novo esse link lá. Entra lá. Faça isso por você. Vamos recomeçar a sua história novamente. Raquel, fala um pouco mais sobre isso também. E conhecer a si mesmo, né, ajuda a identificar respostas automáticas, que é justamente isso que a Márcia falou, né? É uma resposta que a Márcia, o corpo da Márcia, a reação da Márcia teve foi automático, porque remeteu aí uma lembrança. Algo que a gente também vai falar na jornada sobre as memórias corporais. Nós carregamos memórias corporais, não só mentais, mas corporais também. O nosso corpo, ele tem até mais memórias do que a nossa própria mente. Então, ele vai trazer reações que às vezes a gente nem sabe porque, né? Aconteceu algo, foi recalcado muitas vezes ali, escondidinho, e aí isso já não é importante para mim no meu consciente, mas ele está armazenado. Tudo que aconteceu na minha vida, desde o ventre da
minha mãe. Eu carrego todas essas informações. Então, muitas vezes eu tenho respostas automáticas, né? Mecanismos automáticos, aonde às vezes eu nem entendo por que que eu tive essa reação. Por que que aconteceu essa forma? Por que que eu fiz dessa forma, né? E na jornada a gente vai aprender mais um pouquinho como isso a gente vai estar identificando também, né? Então, à medida que você se aprofunda no seu autoconhecimento, pode encontrar oportunidades de crescimento pessoal após um trauma. Então, assim, você cresce. Com o seu próprio trauma, você cresce. Como aconteceu comigo, como aconteceu com a Márcia. A Márcia teve a história dela, os traumas dela, assim como eu também tive a minha história, os meus traumas. Eu vim de uma família disfuncional, onde meu pai ele era dependente químico. Até contei um tempo desse que eu fui ter roupa de dormir, né, baby doll, roupa de dormir, pijama, depois que eu casei, porque a gente não tinha, porque todas as madrugadas a gente corria à noite afora e madrugada se escondendo para que não acontecesse algo pior. Então, assim, eu carreguei por muitos anos essa dor, né? Essa ausência, esse abandono, essa rejeição também paterna. Então, eu tive. Só que eu não vivi com ela, né? Eu dei um ponto final e hoje eu não vivo. Hoje eu pego esse trauma, tudo que eu vivi, toda a história, e faço um novo sentido para ela. Hoje, quando eu falo da minha história, não dói. Não dói na minha vida. Não dói assim, eu tenho vontade de chorar, não dói. Eu falo com leveza tudo que aconteceu, tudo que eu passei, que eu vivi, toda a rejeição que eu tive e carreguei na minha vida. Porque eu aprendi com o autoconhecimento e com outras ferramentas, onde a gente vai, ao longo dessa semana, estar trazendo para vocês também um pouquinho, né, de cada coisa, mas através disso, de experiência, como eu falei com a Márcia semana passada, né, na live de sexta-feira. Não é algo técnico, teórico, algo que a gente pegou em livro, algo que a gente pegou ali porque a gente comprou um curso e recebeu. Não. Todo o conhecimento foi válido para a gente abrir o nosso entendimento, para a gente abrir a nossa mente para novas oportunidades, para novas possibilidades. Mas através da nossa experiência, da experiência que a Márcia teve, da minha experiência, a gente uniu o útil ao agradável, porque todo mundo sabe aí, quem acompanha a gente sabe aí que a gente é quase unicarne, né, Márcia? Tá aí. Seria impossível não trazer um projeto, algo que fosse renovar e principalmente ajudar vocês a recomeçar assim como aconteceu com a gente. Recomeçar, a gente recomeçou uma nova história. E não para por aí, né? Quando a gente recomeça, a gente sempre está ali, no movimento. A gente está em movimento. Nosso corpo ele foi feito para se movimentar e não para ficar parado. Tanto o corpo quanto a mente. Então, a gente precisa dar esse passo a mais. E isso depende muito de vocês. Depende de cada um de vocês. Por isso que quando a gente vai falar, a gente não vai falar muitas vezes da cura, mas sim da autocura. Porque a autocura depende de nós. É nós que permitimos essa autocura sair da gente. O Deus ele é tão perfeito e tão maravilhoso que ele deu essa autoridade para a gente. Ele deu essa autoridade para a gente liberar os nossos traumas, para a gente liberar os sentimentos negativos. Deus deu o poder para a gente de ressignificar, de recomeçar, de reconstruir, de reescrever uma nova história. Alguém perguntou sobre como faço para me inscrever. Jussi, acho que é Jussiele, né, Jussiele? Nos stories, tanto no meu quanto no da Márcia, mas também tem o link na bio, onde você clica e vai direto para o grupo, tá? O grupo oficial da Jornada Recomeçar. Lá a gente vai colocar em primeira mão todas as informações,
como vai acontecer as lives, vocês vão ser as primeiras a receber as lives. Essa live, por exemplo, ela vai para o YouTube também, para ficar mais fácil para vocês estarem assistindo, estarem acompanhando também. Acredito eu que a jornada Recomeçar, ela é muito mais do que você reconstruir realmente uma história, mas é fazer algo que vocês nunca fizeram na vida de vocês. Não é, estamos aqui enfatizando, estamos aqui colocando, não. É porque aconteceu com a gente. A gente veio aí 2 meses planejando, conversando, né, Márcia? Construindo um caminho para vocês. E o Recomeçar é isso, é um caminho, é um novo caminho para vocês. Que é você mesmo, é você que vai traçar aí. A gente não vai dizer para vocês que nós vamos traçar o caminho de vocês, não é vocês mesmos. Por isso que é a autocura, essa autodescoberta e esse autoconhecimento. Vai ser incrível. Márcia, uma chave virou na minha vida através do seu testemunho. Exatamente. O testemunho da Márcia, ela é incrível. Tá aí misturado tudo, né, Márcia? Baixa autoestima, falta de autoconhecimento, traumas, rejeição, abandono, tanta coisa também que a Márcia ela passou e que ela vem trazer, ela vai trazer vários insights da história dela, os gatilhos que levou ela a sempre estar ali impedindo. Então, assim, é uma jornada, gente. Se eu ficar aqui falando, o tempo já está passando, né? Mas é uma jornada, né, Márcia? Confirma aí para mim que é incrível, é extraordinário, né? Exatamente, gente. É tudo isso que a Raquel falou e mais um pouquinho. Que vocês só vão descobrir quando vocês entrarem lá. Hoje nós vamos encerrar a live, nós não vamos estender muito essa live. Amanhã tem mais, 12h40 amanhã, que já começa as lives normal. 12h40, 12h30, 12h40, 12h40, 12h30, 12h40 nós já estaremos aqui. Esperamos por vocês. E amanhã, qual é o tema de amanhã, Raquel, que nós vamos estar abordando na live? Porque eu não Confirma aí para mim, Márcia. Confirma aí para mim, porque eu também... Tá, então eu vou colocar lá, gente, porque eu não vou conseguir abrir agora que está aqui no meu celular. E como são muitos temas, a minha cabeça não vai guardar todos. Vocês me conhecem, vocês sabem que não vai guardar mesmo. São duas esquecidas aqui. Né? Então, mas eu quero desde já estar agradecendo vocês por estar aqui conosco nesse período. Estamos quase 1 hora de live. Obrigado de coração a todos vocês. E como nós já falamos, tem o link na bio da Raquel, o meu eu vou colocar hoje, tá? Mas tem lá nos stories, que eu esqueci de colocar o link lá, Raquel. Ainda bem que você não tá me vendo, mas você só tá ouvindo, tá bom? Aí eu não consegue ver. Mas, gente, eu vou colocar o link lá. Clica lá, entra lá no grupo do WhatsApp, que lá vocês terão todas as informações necessárias para poder entrar nessa questão, dessa jornada recomeçar juntamente conosco. E como eu sempre digo, se eu conseguir, você consegue. E para poder dar certo, basta uma pessoa acreditar, e eu acredito em vocês. Então, gente, é só mergulhar de cabeça, gente. Vamos embora, juntos, nessa jornada. Recomeçar. Para recomeçar a sua vida e você criar uma nova história para você. Tem um hino do Fernandinho que fala: uma nova história Deus tem para mim. Um novo tempo Deus tem para mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, eu te abençoarei. É sobre isso que é a jornada Recomeçar. Então, gente, fica com Deus. Um beijo no coração de todos vocês. Até amanhã, 12h30, se Deus quiser. Raquel, tchauzinho.